significa que o processador vai atingir essa temperatura, vai continuar nessa temperatura, mas ele vai extraindo o máximo de performance possível. E é claro que isso oscila bastante, é bem complicado a gente falar. Então esse processador é voltado para um tipo de público, enquanto esse com cooler box, mas aí não estaria sendo justo porque o 7600X não traz um cooler box, então essa caixa não para. Calma, nenhum processador foi machucado durante o processo. Vocês não perceberam não, cara? Sério que a AMD não percebeu isso? Cadê? Tá faltando o X aqui, cara. Cadê o X? Pera aí. Agora sim. Mas você também deve estar confuso, né? Porque você foi olhar lá o Ryzen 7000, você quer comprar um Ryzen 7000 e de repente você escolheu um processador de 6 cores, 12 threads, o 7600X, que vai ser mais do que suficiente para os seus jogos. Mas você também se deparou com um carinha com o 7600. E você falou, ué, cadê o X? Será que erraram na hora de escrever aqui? Não tem o X esse 7600? E é justamente sobre essa diferença que a gente vai falar. Eu vou comparar aqui hoje o Ryzen 5 7600 com o 7600X para mostrar para vocês qual que é a diferença entre esses dois processadores e se vale pagar a mais no 7600X. E as diferenças vão muito além de só o preço. Apesar da diferença do preço ser interessante, tem outras diferenças que eu tenho certeza que você não sabe que elas existem e que podem pesar na hora da sua escolha e na hora da sua compra. E é fácil confundir, né? Porque fisicamente os processadores são basicamente idênticos, né? A gente tem aqui esse novo formato que agora não é mais PGA, ou seja, não tem mais os pininhos. A gente tem agora o formato LGA. E nesse caso nós temos dois processadores que são produzidos em 5 nanômetros e são da arquitetura Zen 4. As diferenças, elas mudam um pouco internamente, onde apesar dos dois terem 6 cores e 12 threads, um possui o clock mais baixo, o clock base e o clock boost. E nesse caso é esse carinha aqui, o Ryzen 5 sem o X. E apesar da diferença no clock boost não parecer tão grande, a diferença no clock base é bem grande, porque a gente está saindo de 3.8 no 7600 para 4.7 no 7600X. Então ele trabalha num clock base muito mais elevado do que no 7600. Mas o boost, a diferença é realmente bem pequena. Para quem não conhece, se você está chegando agora nessa brincadeira de Ryzen, eu vou explicar para vocês. O X vem do XFR. Significa que esses processadores aqui ele tem um clock boost mais alto, ou seja, ele consegue alcançar clocks mais elevados. E ele também tem um TDP mais elevado, o que significa que ele tem uma dissipação térmica maior, o que permite, obviamente, um consumo maior, clocks maiores e, dependendo da situação, mais performance. Então esse processador aqui é voltado para um público diferente desse carinha aqui. Esse aqui sem o X, ou seja, sem o XFR, não significa que ele não tem o XFR, mas sim que o XFR dele é mais moderado, ou seja, ele tem o boost, mas o boost dele atinge clocks menores, assim como o clock base é inferior. Mas em contrapartida, ele é um processador mais eficiente. Ele tem só 65 watts de TDP, o que significa que ele vai dissipar menos calor e que ele também vai consumir menos. Óbvio que, consequentemente, você tem um clock inferior. A vantagem é que ele também traz um cooler box, coisa que o 7600X não traz, né? A caixinha dele magrinha não é à toa, porque vem só o processador. Enquanto que o 7600 sem o X, assim como os processadores sem o X da geração anterior, trazem também um cooler box. Nesse caso aqui é o Wraith Stealth, que é um air cooler que ajuda bastante, resolve o problema. Mas claro, se você for usar para tarefas mais pesadas, você vai precisar de um cooler também. Mas pelo menos de saída você não precisa de um cooler para o 7600. E aí também tá outra vantagem, economizar dinheiro. Isso porque os processadores sem o X, eles são mais baratos do que os processadores com o X. Às vezes um pouco mais baratos, às vezes
muito mais baratos. E isso se arrasta desde a primeira geração dos Ryzen. A gente sempre teve os processadores sem o X que, diferente da concorrência, aqui eles são liberados para overclock. Então, o X no final não significa que o 7600X é desbloqueado para overclock e o 7600 não. É apenas a questão do XFR, dele alcançar clocks mais elevados, né? Dele ter uma margem maior para clock e conseguir uma performance um pouco melhor. No caso do processador do 7600, você ainda pode usar overclock e você pode usar inclusive até a ferramenta da própria AMD, o PBO, o Precision Boost Overdrive, que automaticamente vai fazer um overclock e já vai trazer uma performance gratuita para você. Obviamente que isso custa um pouco em relação ao consumo e temperatura, mas é claro que isso é um assunto para quem quer pesquisar e para quem quer se envolver um pouco mais. Se você quer só tirar da caixa e usar o processador, vale a pena economizar a diferença de um processador X para outro sem o X? Será que eu vou perder muito em performance? É o que a gente vai descobrir nos testes que eu fiz aqui. Eu testei em algumas aplicações profissionais e testei em games, justamente para saber qual que é a performance do 7600 e como ele se compara ao 7600X. Será que vai perder muita performance? Eu testei na B650E Aorus Master, que é uma placa de chipset intermediário, mas a placa traz todas as features que você pode precisar numa placa mãe. Se você precisar de um pouco mais, você vai ter que partir para uma X670 e você só vai ganhar em relação a lanes e algumas outras opções. Mas em relação à performance, você não vai perder nada. E aqui a gente testou com 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6.000 megatransfers por segundo, 2 TB de armazenamento NVMe PCI Express 4.0 Kingston Fury Renegade, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e uma RTX 4090. Calma, eu não espero que você vá combinar nenhum dos dois processadores com uma RTX 4090, mas essa é a placa de vídeo mais poderosa que a gente tem aqui disponível, justamente para dar margem para saber até onde o processador empurra. E aí depois, no final, eu vou explicar para vocês se você for combinar com uma placa de vídeo mais modesta do que uma 4090. Para refrigeração, eu utilizei um Aorus Master X360 Water Force, que é um water cooler de 360mm, e não, você não necessariamente precisa de um water cooler de 360mm, mas nós utilizamos ele para a mesma finalidade, ou seja, para dar margem térmica para os processadores. É claro que a gente poderia testar com Cooler Box, mas daí não seria justo com o 7600X, que nem traz Cooler Box. Então a gente deixou ali no mesmo patamar para ambos, mas lembre-se que o 7600 ele traz o Cooler Box. E os testes foram realizados em Full HD, ou seja, uma resolução baixa, justamente para ver até onde o processador vai. Rodamos no Windows 11 os testes e nós utilizamos aqui o Resizable Bar ativado. Aliás, é o que a gente tem feito para todos os testes. Vamos dar uma olhada como que foi a performance dos dois processadores e depois a gente volta para ver qual que realmente vale a pena. Começando por aplicação profissional no Blender, aqui o 7600X terminou a tarefa em 2 minutos e 33 contra 2 minutos e 47 segundos do 7600. Então, apesar das características serem muito parecidas, na hora de executar um workload aqui, ou seja, uma tarefa voltada mais para trabalho, o 7600X se saiu melhor, o que os clocks ali podem fazer bastante diferença aqui, principalmente no multithread. No Cinebench R20, começando pelo Symbol, aqui o 7600X também ficou na frente com 757 pontos contra 720. Ainda é muito 720, mas fica ali atrás o 7600 sem o X. Já no Multi, o 7600X abre novamente, ele faz 6.023 pontos contra 5.572 pontos do 7600, quase 500 pontos de diferença, é bastante coisa no multithread, o que mostra que apesar das especificações parecerem muito próximas, a gente vê uma diferença de performance grande, pelo menos quando se trata de aplicações profissionais, mas em jogos. Começando pelo CSGO, aqui a gente consegue ver sim uma vantagem do 7600X, saindo ali dos 940 FPS de média com 272 de mínima. O 7600 fica atrás, mas ainda são 915 FPS de média e 254 nas mínimas. Eu diria que a grande diferença ficou realmente nas mínimas. Na média você provavelmente não vai sentir tanta diferença assim, mas essa oscilação nas mínimas você sente bastante. Lembrando que esse aqui é só um benchmark para vocês terem uma ideia da performance, tá? Então, obviamente que no jogo você deve encontrar FPS menores, mas ainda assim você consegue ter uma diferença percentual perceptível entre esses dois processadores. Encontrou o 7600X bateu ali 240 FPS de média com 138 de mínima. O 7600 bateu ali 235 de média e 134 de mínima. Então chegou bem perto, 5 FPS na média e apenas 4 FPS na mínima. Lembrando que no Control a gente não consegue bater muito mais do que isso, mesmo com uma 4090. Acaba sendo uma limitação do próprio jogo. Em Cyberpunk 2077, novamente bem próximos os resultados, mas aqui o 7600 sem o X ficou na frente. Ele ficou com 169 contra 164 e com um mínima de 111 contra 105. É uma oscilação, às vezes acontece, dificilmente você vai perceber isso, mas mesmo repetindo os testes a gente teve o mesmo resultado. Então aqui, por algum motivo, o 7600 vai um pouquinho melhor. Já em Dirt 5 a gente volta para a realidade, com o 7600X batendo 291 de média e 225 de mínima, enquanto o 7600 faz 248 de média e 192 de mínima. Eu poderia dizer que é uma anomalia, mas novamente a gente testou várias vezes, e aqui parece que a engine curte um pouquinho mais o clock mais alto do 7600X. Far Cry 6 novamente tem o 7600X na frente, com média de 146 contra 131 do 7600, e as mínimas de
199 contra 86. Aqui a diferença das mínimas não foi tão grande, né? Mas a diferença da média realmente foi grande, né? A gente teve ali, saiu de 131 para 146. Ainda assim, um FPS bem alto, uma boa performance para o 7600. Em GTA V, novamente, a gente tem um cenário onde os dois processadores empatam. E aqui realmente está bem próximo já do limite da engine, que é ali na casa dos 184 FPS. Aqui nós temos 177 contra 178 na média, né? O que é um empate técnico. E nas mínimas, o 7600 teve uma mínima um pouco melhor, ele oscilou menos nos testes. Mas aqui a gente já está realmente muito próximo do limite. Dificilmente você vai notar essa estabilidade, não é uma diferença tão grande assim. Em God of War, o 7600X fez média de 232 contra 225 do 7600. As mínimas ficaram em 164 para o 7600X e 158 para o 7600. Novamente, uma diferença bem pequena na média, uma diferença um pouquinho maior nas mínimas, mas também praticamente imperceptível aqui, né? Eu diria que você vai ter basicamente a mesma performance. Vai ser difícil você notar, mas o 7600X traz mais performance do que o 7600. O mesmo acontece em Red Dead Redemption 2, onde a gente tem uma diferença muito próxima aqui nas médias, 152 contra 156, e nas mínimas o 7600 acaba saindo um pouquinho melhor do que o 7600X, mas novamente bem próximo ali da margem de erro. Uma boa performance dos dois processadores, na casa dos 150 FPS de média e com mínimas muito boas. No Spider-Man Remastered a gente tem aqui uma média de 141 contra 138 e mínima de 104 contra 106. Novamente agora dentro da margem de erro mesmo, oscilação, ou seja, um empate técnico nas mínimas e uma diferença para o 7600X um pouquinho na frente ali do 7600, mas novamente bem próximo. Em The Division 2 nós temos o 7600X com média de 308 e mínima de 195, enquanto o 7600 tem média de 289 e mínima de 187. Esse é um jogo que demanda bastante do CPU e aqui novamente os clocks do 7600X podem estar fazendo diferença, já que a gente tem aqui quase 30 FPS de diferença do 7600X para o 7600 na média, né? As mínimas não tem uma diferença tão grande, mas na média tem uma diferença bem boa. Em Watch Dogs Legion, um empate técnico dos dois processadores, então a gente está ali dando a margem de erro com 140 de média para o 7600 e 137 para o 7600X e mínima de 104 contra 106, ou seja, um empate técnico com a mesma performance dos dois processadores. Isso aí é uma oscilação normal dos testes e uma boa performance, né? Considerando que ele tem um clock base e boost mais baixos, principalmente o clock base. Em World War Z, o 7600X sai na frente, 408 de média contra 394 e mínima de 290 contra 274. Esse aqui é um jogo rodando em Vulkan, né? Então a gente tem uma API diferente. E aqui, novamente, o 7600X na frente, mas com o 7600 trazendo uma boa performance. Na média total de jogos, aqui a gente consegue ver como que se encaixa esses dois processadores, qual que é o resultado. O 7600X fica na frente, mas por uma margem de apenas 4% em média. Então, essa é a diferença que você deve encontrar em média. Em alguns casos a diferença vai ser nula, ou seja, você não vai perceber, em outras vai ser um pouco maior, né? Pode ser de 10, 15%, dependendo do jogo, mas na média mesmo é 4%, ou seja, depende muito dos jogos que você vai jogar. Em relação à temperatura, nós temos aqui os testes com o 7600 e o 7600X em jogos e aplicações profissionais. Primeiro um teste em jogo, aqui a gente testou no Cyberpunk 2077, e o pico de temperatura foi aqui na casa dos 60 graus, então os dois processadores tiveram basicamente a mesma performance ou o mesmo comportamento aqui, utilizando um water cooler de 360mm. Então, para jogos, pelo menos, você não vai sentir muita diferença em relação à dissipação térmica. Isso porque a gente tem um cooler mais do que suficiente para extrair essa temperatura também. Já em aplicações profissionais, a situação muda bastante, né? Aqui nós temos uma utilização bem mais severa de todos os núcleos e aí o clock boost do 7600X aparece, mas aparece também o consumo, né? Afinal, para chegar a isso, ele precisa de uma margem maior. E aí a gente tem ali uma temperatura máxima de 84 graus contra 66 do 7600. Obviamente, ele consome mais, esquenta mais, mas também entrega mais performance. Então, nada é de graça, né? Nada é de graça. Isso também se reflete no consumo. Então, a gente testou aqui o consumo total do sistema, não é só do processador, obviamente. E nós temos aqui o pico de consumo do 7600 em 415 watts no Cyberpunk 2077, enquanto que o sistema com o 7600X bate ali os 460 watts de pico. Já no Blender, que novamente é uma tarefa um pouco mais pesada, a gente tem um consumo total ali de 180 watts para o 7600 e 220 watts para o 7600X. O que talvez não seja uma diferença tão grande, considerando que você realmente precisa entregar um trabalho mais rápido, então realmente depende da necessidade. Mas a gente tem aqui um consumo, é bom lembrar que no Cyberpunk você está utilizando bastante a placa de vídeo, enquanto que no Blender você não está utilizando nada da placa de vídeo, né? Então aqui é o consumo basicamente só do sistema e do CPU, enquanto a GPU está ali fazendo nada. A renderização é feita pelo CPU
GPU mesmo. Mas aí vem aquela pergunta, vale a pena realmente economizar essa diferença? Se a gente falar dos preços, é bem complicado falar sobre isso porque os preços eles oscilam bastante. Mesmo o MSRP deles, a diferença é bem grande. Eu posso dizer para vocês que independente do MSRP, não é uma diferença de 4 ou 5%, é uma diferença bem maior, o que significa que para ter mais performance, você vai ter que pagar mais no 7600X, o que até faz sentido quando você está falando de produtividade. Na produtividade a diferença é maior, então às vezes compensa você pagar mais para você ter essa performance extra e conseguir entregar um trabalho mais rápido. Já para jogos aí a resposta é um pouco mais complexa. Depende, você precisa desse FPS extra? Será que, por exemplo, um Ryzen 7 7700 não consegue te entregar isso custando mais ou menos a mesma diferença? Será que tem algum outro processador que consegue entregar essa diferença nesse mesmo preço ou não? Se for a resposta positiva, aí acaba compensando você investir no 7600X. Mas para jogos a resposta universal tem sido que compensa normalmente investir mais no processador sem o X. São poucos os jogos que tiram realmente, né, vantagem desse clock extra do 7600X e ainda que eles tirem vantagem vão depender de uma placa de vídeo muito mais poderosa. Normalmente a limitação acaba caindo em cima da GPU, a não ser que você vai jogar jogos competitivos e botar tudo no mínimo, a carga vai acabar em cima da GPU. Então se você tira ali a carga da GPU, pode sobrar um pouco mais de margem para o processador conseguir entregar esse FPS extra, mas aqui a gente está falando de um teste com a RTX 4090. Eu imagino que no seu caso você vai estar combinando com uma placa de vídeo um pouco mais modesta, e aí talvez essa diferença que você viu de 4% do 7600 para o 7600X ela seja nula, porque nos jogos que você vai jogar talvez você nem perceba, porque você vai acabar jogando mais a carga em cima da GPU. É claro que tanto o 7600 quanto o 7600X são opções para quem está montando um sistema novo, para quem está fazendo upgrade nas gerações anteriores. Você ainda tem outras alternativas como o Ryzen 7 5800X 3D. E para quem quer ainda mais performance do que isso e quer esperar um pouquinho mais, você tem os processadores X3D e o Ryzen 7000. Então eles também podem ser uma opção se você precisa de muito mais performance que isso. Não sei exatamente para quê, mas você pode precisar e aí esses processadores podem te fornecer. Se você está numa geração meio nova, meio recente, não faz muito sentido você fazer um upgrade, mas se você está montando uma plataforma nova, aí talvez faça mais sentido você pegar um processador que vai ter uma performance próxima de um 5800X 3D, que é o máximo que você pode chegar, por exemplo, numa plataforma M4 e ainda ter um custo-benefício mais interessante, já que você tem uma plataforma que ainda vai ter uma longevidade muito maior, já que a AMD prometeu aí um suporte mais prolongado, significando que você vai receber mais gerações de processadores e você já vai entrar aí também nas memórias DDR5, que são o futuro, tem caído de preço bastante e já vai entrar numa plataforma mais nova. O 7600 ainda tem a vantagem de vir com um cooler box, então mesmo que esquenta, não sei o que, para jogos é pouco provável que você vá precisar trocar, a não ser que você mora num lugar extremamente quente, e mesmo que você vá fazer isso, você ainda pode vender o seu cooler box, ou se não você pode simplesmente fazer um upgrade para um cooler bem barato e resolver o problema. O 7600X também não é exatamente um processador muito quente, mas nessa geração a AMD tem essa margem térmica na casa dos 95 graus, onde o processador atinge esse pico e depois ele estabiliza, mas ele vai diminuindo o clock para manter essa temperatura. Então a margem térmica é maior, né? Eles deixaram a margem térmica mais alta, significa que o processador vai atingir essa temperatura, vai continuar nessa temperatura, mas ele vai extraindo o máximo de performance possível. E aí se você não tem muita margem, ele vai diminuindo. Então, para aplicações profissionais, o 7600X acaba sendo mais negócio, para alguns jogos ele acaba sendo mais negócio, e quando ele está com uma diferença de preço muito pequena, também compensa você ir no 7600X e não no 7600. Mas, novamente, esses preços aqui eles são mágicos, ilusórios, esquece esse preço e vai mais na percentual de performance. No percentual de performance a gente tem uma diferença na casa dos 5%. Custa só 5% mais o 7600X, vai te dar mais 5% de tempo ou vai dar muito mais? Aí você vai ter que pesar para a sua realidade. Mas e aí, você iria no 7600? Ou no 7600X, sabendo de tudo isso que você sabe agora. E no teste de likes e inscrições parece que vocês estão perdendo. Você esqueceu de deixar o like. Deixa o like aí, se inscreve no canal e clica no sininho também pra você não perder nenhuma notificação de novos testes. Inclusive deixa sugestões aí nos comentários de quais testes você quer ver aqui no canal. Tô vendo se tá subindo aí a margem de likes.